E hoje eu inicio o programa para nós encerrarmos o mês de outubro, Outubro Rosa, com a doutora Maria Assunção, mastologista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vinda. E nós estamos aqui de rosa, né? Opa. Que é para falar sobre o câncer de mama. E hoje a doutora Assunção está aqui não só como médica mastologista, mas também como mulher, como todas nós, mas uma mulher que passou pelo câncer de mama, não é isso? Isso mesmo. Mas, em primeira mão, vamos falar do câncer de mama, da prevenção, dessa importância. Hoje, né, nos dias de hoje, com tudo isso que a gente tem, agora a gente teve Caminhada Rosa, Outubro Rosa, as mulheres estão se conscientizando? Está funcionando isso? Sim, nós temos isso, nós temos um aumento de mulheres acometidas da doença diagnosticadas numa fase inicial. Então, nós temos assistido esse aumento, mas ainda é pouco. A maioria das mulheres no Brasil ainda são diagnosticadas com câncer em fase avançada. Então, esse conhecimento ainda precisa ser muito bem disseminado e levado à conscientização. Então, conscientização é quando você conhece e faz. Não adianta só conhecer. Por isso, a grande importância dos movimentos como o Outubro Rosa. E não dá para se falar por que o câncer de mama aparece, né? E ele tem aumentado a cada ano, né? Sim. O câncer de mama, ele é multifatorial. Ele não tem uma causa bem definida. Nós sabemos que tem, em 10% dos casos, tem uma origem genética. Nós sabemos que os fatores hormonais também contribuem, tanto que tem para cada 100 mulheres um homem acometido da doença. Mas também os fatores comportamentais. Então, os hábitos de vida moderno estão fazendo com que as mulheres sejam mais acometidas pela doença. Por exemplo, o uso de álcool, ele está diretamente relacionado a um risco de câncer de mama. Isso é comprovado, doutora? Comprovado. Então, as mulheres estão bebendo mais. Sim. O sedentarismo, a falta de exercício físico e o peso. Então, a obesidade está também relacionada à formação do câncer de mama. E fala um pouquinho, então, em relação à prevenção. Quais são os requisitos, né, que não podem faltar nessa prevenção? Então, prevenção. Número 1, se você não bebe, né, não abusa da bebida alcoólica, se mantém o peso, se faz atividade física, você tem um risco de 22% a menos de desenvolver a doença. Tá? E precisamos trabalhar muito no diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é detectar a doença na sua fase mais inicial. O diagnóstico precoce, ele apresenta, quando uma mulher tem a doença na fase inicial, tem 95% de chance de cura. E tem tratamentos menos mutilantes e melhor qualidade de vida. E esse diagnóstico tem que ser feito pela mamografia, que é a partir de que idade? 40 anos. 40 anos. Então, tem que se palpar, tem que fazer o toque, tem que, ao notar alguma alteração, tem que buscar o auxílio do mastologista, mas o diagnóstico precoce é realizado com a mamografia feita a cada ano após 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Vá falar um oi para o seu médico, para a sua médica, uma vez por ano pelo menos, né, doutora? Com certeza. Bom, fala um pouquinho agora para a gente da sua experiência como mulher e como uma mulher que passou pelo câncer de mama e venceu, né? Está aqui vitoriosa, podendo dar todas as informações e cuidar de várias mulheres. Há quanto tempo você descobriu o seu câncer de mama, doutora? Então, eu tive um câncer de mama aos 46 anos. Foi um câncer inicial e passei por todas as fases de cirurgia, químio, rádio. Fez quimioterapia? Fiz todas. Perdeu cabelo? Quase todo. Quase, porque a quimioterapia depende do organismo da pessoa, não é, Depende doutora? muito do tipo de medicamento que é utilizado. O doutor César Coimbra também fala hoje com a gente sobre esse assunto. Isso. O que eu posso falar, Maíta? Então, eu acho que a gente tem até a obrigação de falar, já que a gente está no Outubro Rosa e fala tanto de prevenção, e aquelas mulheres que estão passando pela doença, ou que já passaram, ficam um pouco assustadas, né? Como foi para você, até antes disso, receber ter esse diagnóstico? Foi para mim, como foi para todas. Para todas, né? Então, o fato de ser médica, lógico que você tem um conhecimento maior, você tem um acesso maior, isso muda um pouco. Mas como eu definiria ter câncer, né? Então, vamos fazer pela minha experiência, pela vivência que eu tenho de consultório há muitos anos. Vamos fazer uma comparação entre um caminho. Então, você vinha num caminho, de repente, um diagnóstico de câncer.
aquele diagnóstico te abre outro caminho. Então você vinha numa direção, de repente você tem que ir noutra. Um caminho que para você é desconhecido, um caminho que você já ouviu falar dele que não era muito bom e que, independente da tua vontade, você tem que seguir. Então você larga os seus planos, você larga os seus sonhos e você vai numa direção, num caminho que para você é obscuro. Só que você precisa entender que é um caminho que já foi pavimentado. Então, o câncer de mama é uma doença extremamente estudada. À luz da ciência, muito bem colocado. À luz da ciência, você está entrando num caminho que para você ainda não trafegou, mas que ele está completamente conhecido, porque o câncer de mama é muito estudado e cada vez mais o seu tratamento tem avanços. E outra coisa, esse caminho que você vai adentrar, vai ter muita gente para te guiar, né? Por isso que a indefinição do diagnóstico, o medo, as angústias, elas podem ser minoradas quando você sabe que alguém vai segurar a tua mão, né? Então você vai para um país estranho, tem um guia. Sim. E nesse caminho também vai ter um guia, que é o profissional. Então você vai ter um profissional que você vai ter que dar a mão para ele, se entregar e confiar para que ele te guie nesse caminho. E nesse caminho você vai encontrar muita gente também. Não é uma estrada que você está sozinha. Exatamente. Então você vai encontrar muitas pessoas. E essas pessoas, elas podem te fazer enxergar de uma outra forma e você pode também ajudar muitas pessoas. E nesse caminho outras pessoas podem ir contigo, né? Você não vai sozinho. Vai seus amigos, vão seus amores, né? Vai sua família. E em algum momento você vai olhar de lado e você vai encontrar a estrada velha, né? E aí você vai retomar a tua vida, né? E esse retomar é de outra forma. Então você vai retomar mais forte, mais fortalecida e com muitas cargas que não precisavam deixadas pelo caminho. Então, tudo tem um lado positivo também, não é? Com certeza, tudo tem um lado positivo. Aí você fala para mim assim, e se morrer? Né? E se esse caminho te levar para a morte? Independente de doença ou não, nós estamos transitando num caminho que fatalmente levará à morte. Mas que a gente não morra em vida. Porque Sim. enquanto você tem vida, a luz está brilhando. Então você tem que fazer essa luz brilhar. Porque o medo da morte, ele existe para todos. Mas todos nós somos programados biologicamente para morrer. Mas estamos vivos e é assim que a gente tem que ver, né? Então viver cada dia, não deixar que o brilho se acabe, ter muita confiança, ter fé. Esse caminho também é permeado pelas nossas crenças. E quanto mais a pessoa, o emocional da pessoa, se ela pensar positivo, isso ajuda muito, né, doutora? Com certeza, com certeza. Porque de imediato você tem, eu falo 4 As. Então primeiro você precisa admitir que tem a doença, não tem como fugir, você tem que ir por aquele caminho. Segundo, você tem que aceitar. Céus, por que comigo? Não, é com você. E com várias outras também. Você vai ter condições de enfrentar, adaptar. Então, a nossa vida, em um certo período de tempo, vai ser adaptado a essa nova forma de viver, sim. essas novas mudanças e agir, vamos agir, né? O que é que eu posso fazer para isso? Como que eu posso contribuir para isso? Através do quê? Nós temos o corpo físico, mas nós temos uma mente que influi diretamente no nosso corpo físico. Então, o pensamento positivo, ele é fundamental. Muito lindo o que você falou, muito obrigada. Quase que eu me emocionei aqui, quase não me emocionei. Isso que você falou, que é um caminho que você não está sozinha, muitas pessoas você vai encontrar, é um caminho que já foi trilhado e assim como ela, muitas pessoas passaram por esse caminho, venceram e estão aqui, não é? Para dizer que dá para fazer e dá para acontecer. Com Minha certeza. linda, mais uma vez obrigada pela sua participação, ok? Muito obrigada. Bom, e agora eu quero falar para você da Oeste Saúde, que está sempre perto de você. Presidente Prudente e região já sabem. Só quem está próximo entende o que a gente precisa, ajuda nos desafios e comemora junto nossas vitórias. Na Oeste Saúde é assim. E agora você ganha desconto nas 2 primeiras mensalidades. Só R$ 25 cada. Olha só, R$ 25 cada. Com isenção das carências de 30 dias para consultas e 3 exames de urina, parasitológico e o hemograma.
Oeste Saúde, sempre próxima de você. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, site, telefone, vale muito a pena. A sua saúde está em primeiro lugar, ok? A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco tem o quadro Comer Bem, no nosso quadro Corpo em Movimento, porque você já sabe, ouviu aqui a importância da atividade física. E hoje, na nossa atividade física, é dança, dança. Parece que é um forró universitário, ok? Não sai daí não, porque eu volto já. E ainda também teremos a participação especial do Dr. César Coimbra, que vai falar um pouquinho sobre câncer de mama e quimioterapia. Eu volto já.